Oi, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui hoje com um pouquinho de frio, né? Parece que quando a gente vai falar da Suíça, esfria um pouquinho aqui. E o nosso tema hoje é um país minúsculo dentro da Europa, pequenininho, sempre neutro, com paisagens de contos de fadas. Isso! Florestas nevadas, montanhas. Oi, que bom que vocês conseguiram entrar hoje, ótimo! Então, como eu estou dizendo, nosso tema hoje é a Suíça. A Suíça é um país muito particular, muito sui generis. A Suíça é um país que tem idiomas oficiais, moeda diferente do resto da Europa, o franco suíço, mais ou menos regula com o preço do euro. Ela tem também uma neutralidade que é histórica. A Suíça, durante as guerras, etc., probleminhas técnicos, mas isso aí vai passando, né, gente? Então, como eu dizia, a Suíça é um país muito particular. É um país onde se fala alemão, francês e italiano, certo? É um país de muitos contrastes na geografia, é um país pequenininho, pessoal que está entrando agora. E a Suíça atrai cada vez mais visitantes. Oi, Vani, você conseguiu entrar? Joia, muito legal. Então, vejam, a Suíça pode ser percorrida de trem, de carro. Você demora pouco mais de um dia se você fizer uma viagem tranquila para percorrer a Suíça. Bom, e um país tão pequenininho, um país assim neutro, ele teria muitas atrações. Gente, olha, por favor, um pouco de paciência, porque hoje está picotando essa internet. Ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Bom, como eu dizia, será que a Suíça é um país pequenininho, neutro, com, assim, prevalecendo paisagens alpinas, de montanhas, de lagos cristalinos, de florestas? Será que ela tem, assim, tantas atrações que justifiquem a fama que ela tem? Tem. A Suíça, de norte a sul, de leste a oeste, em todas as fronteiras, ela não só tem atrações maravilhosas, como ela é saída para outros países e outras atrações. Ela tem conexões lindíssimas com a Itália, por exemplo, pelos túneis alpinos. Ela tem uma saída que eu acho incrivelmente maravilhosa para a França, tanto por Montreux, que você sai também, tanto por Montreux, como também pela Alsácia. Ela sai para a França por Colmar. Então, ela sai para a Alemanha. Então, a Suíça, ela realmente é linda e é cercada de belezas. O que a gente lembra na hora quando a gente fala em Suíça? A gente lembra de relógio, a variação do relógio Cuco, chocolates e trens. Os trens famosos pela sua pontualidade suíça, né? Então todo mundo fala assim, nossa, como ele é pontual, parece um relógio suíço. Nossa, como ele é pontual, parece um trem suíço, certo? Sim, realmente eles são muito pontuais, eles têm essa característica, você pode relógio da estação de trens, e além de trem normal, ele tem, como a Priscila está falando aí, o trem do chocolate. O trem do chocolate.
Então nós temos muitos trens na Suíça, vamos falar um pouquinho de cada um, mas em especial vamos falar de 3 trens que são super diferentes um do outro e que todos valem a pena conhecer. O trem do chocolate, o Bernina Express, que passa por paisagens reconhecidas pela Unesco, e o trem que sobe o Jungfrau. O Jungfraujoch, que é uma das montanhas mais altas do mundo, a mais alta da Europa, chamada o Teto da Europa. Realmente, o que a Maria Júlia está falando aqui é a educação dos suíços, né? O suíço é muito educado, tem escolas famosas. Outra coisa que a gente fala, ai, fulano estudou na Suíça. Eu lembro quando o Jô Soares começou com os programas dele de humorismo, a gente falava, nossa, o Jô Soares estudou na Suíça. Então a Suíça, ela tem muitas coisas reconhecidas como de excelência. A educação de excelência, os trens de excelência, os chocolates de excelência e os relógios de excelência. Nada como um relógio suíço. Então vem aquelas marcas suíças maravilhosas. Bom, o que é que a gente vai ver? Numa viagem pela Suíça, você tem algumas cidades que são muito importantes e são passagem obrigatória para outros lugares muito importantes e muito lindos, porque tudo que tem na Suíça é muito lindo, tá? Ah, sua mãe, né, Dani? Ela ficou encantada com os lagos e ela não foi a única. Muita gente se encanta com os lagos. As escolas de high school, que também são famosas, filhos de políticos, filhos da nobreza europeia, todos eles estudam na Suíça, aprendem vários idiomas, né? Aprendem vários idiomas ao mesmo tempo e têm uma educação rigorosa, maravilhosa. Ótimo! Quais são as cidades que são importantes por um motivo ou por outro, né? Algumas pela beleza, outras porque são grandes e você encontra tudo que você precisa lá, outras que têm os maiores aeroportos, enfim. Começando por Zurique, que é uma das portas de entrada da Suíça, tá? Zurique é a maior cidade da Suíça, o maior aeroporto na Suíça, mas não é a única que está equipada para receber tantos turistas assim, certo? Então, Zurique e Genebra são 2 portas de entrada para a Suíça, tá? As duas numa excelente localização, porque de Genebra você vai esquiar nos Alpes e você cruza a fronteira com a França com muita facilidade. De Genebra você vai para a região da Borgonha, de Lyon, etc., para Courchevel. Sim, a questão das malas é uma questão importantíssima nas viagens de trem e a gente vai tocar nesse assunto. Tá? Tanto que não dá para você fazer, por exemplo, viagens em grupo de trem. Quer dizer, dá, mas com muito incômodo. Porque justamente você tem que subir, você tem que descer sua mala. Nem que você dê uma mega gorjeta, você não encontra nem carregador. Quando há carregadores do lado de fora da entrada, da gare, né, propriamente dita, quando há carregadores de fora, eles não têm autorização para entrar no lado das plataformas, né? Então, não há muita mobilidade. Quem for viajar de trem com algum problema de locomoção, ou passageiros de mais de 50, 60, 70, o que for, tem que viajar com uma mala pequena e prática. O trem, ele é muito bom quando você vai com uma mochila nas costas ou com uma malinha de rodinha, tá? Isso para grandes deslocamentos. Porque você pode viajar de trem para passear,
para ir de uma cidade para outra e voltar, por exemplo, como é o caso do Bernina Express, que vai de Lugano para Saint-Moritz, continua até Chur e Davos, certo? Mas a metade do caminho até Saint-Moritz é uma maravilha. É um passeio que você faz, se você quiser, em um dia a partir de Milão. Outro passeio de trem maravilhoso é o próprio trem do chocolate, que sai de Montreux e chega até perto da cidade de Gruyère. E outro trem que você faz em trâmite é o que eu mencionei no início, o trem do Jungfrau, que sobe a montanha do Jungfrau. Esse trem do Jungfrau é um trem que a gente tem que parar um pouquinho para pensar nele. É uma das principais construções ferroviárias do mundo. Ele sobe a montanha por fora, entre Lauterbrunnen e Grindelwald. Então, ele sobe a montanha por fora, a montanha do Jungfrau, quase 4.000 metros de altitude no observatório, 3.500 na plataforma até onde ele chega, até onde o trem chega, né? Então, eu vou começar do começo pela história do Jungfrau, tá? Se você chegar em Zurique e tomar um trem, aí sim, para deslocamento, aí com a sua malinha pequena, não compre nenhum chaveirinho na estação, tá? Se você chegar em Zurique de avião, você pode tomar um trem até Lucerna. Lucerna tem uma localização muito importante, além dela ser linda, ser uma cidade linda com aquele lago, a maioria das cidades tem um lago central, né? Com um lago maravilhoso no centro. Ela é uma cidade que vale a pena você percorrer, com uma ponte medieval que cruza o lago, linda. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Oh! Lugano, sim, Lugano é um outro trem, né? O trem que vai para Saint-Moritz, o Bernina, já vamos falar um pouquinho do Lugano. Então, você chega em Lucerna, aquele centro medieval para você conhecer, lindíssimo, aquela ponte medieval sobre o lago, aquela igreja dos jesuítas, que é linda, toda em mármore, cor-de-rosa, branco e dourado. Então, você já viu, né? Uma igreja barroca, toda rococó por dentro, em mármore, cor-de-rosa, branco e dourado. Linda, na beira do lago. Então, esse lago central, sim, Lucerna é, assim, uma palavra encantadora, né? Bom, no centro medieval de Lucerna, casas restauradas, mansões restauradas, aquelas que têm a pintura do lado de fora, a pintura exterior, a pintura externa, lindíssima, tem um comércio muito legal e lá você encontra todo tipo, na verdade, todo tipo de comércio. No centro de Lucerna, você encontra vitrines com relógios de 50.000 euros, 100.000 euros, 120.000 euros e também aqueles mais legais de 50 euros que dá para você trazer e usar numa boa, né? Em Lucerna come-se 2 pratos que são, assim, a cara da Suíça. Raclette e fondue. A raclette é o quê? É um queijo gigantesco que é aquecido, ele é cortado pela metade, fica aquela superfície de queijo mesmo, ele é, como se diz assim, aquecido como se fosse com um maçarico para ele tostar, borbulhar e escorrer. E eles escorrem então esse queijo, parece uma lava de vulcão assim, que eles escorrem no seu prato e em cima de batatas e picles. E tudo isso com pão, aquele pão caseiro, fresco, quentinho do lado, vinho de excelente qualidade. Então a raclette, para quem gosta de queijo, é uma coisa, porque queijo derretido
em cima de picles e batatas. E o que é uma fondue? Então, nós vamos dizer que a palavra fondue é feminina. A gente fala, eu vou comer um fondue, eu comi um fondue delicioso. Só que fondue quer dizer fundido, líquido, derretido. E ele se escreve fondue com o E no fim. Esse E é a desinência do feminino. Então é uma fondue, é uma porção de fondue, é uma fondue deliciosa. Claro, às vezes a gente, para não ficar pedante, a gente fala né? Ai, é um fondue delicioso, ai, comi o melhor fondue da minha vida foi na Suíça. Na verdade, nós deveríamos estar falando isso no feminino. A melhor fondue que eu comi na minha vida foi na Suíça, por exemplo, né? Bom, discussões semânticas à parte, né? Lá em Lucerna você come as duas. E o que é a fondue? É um caldeirãozinho ou uma caçarolinha funda que é untada por dentro com alho, tá? E é um misto de queijos, às vezes só gruyère, às vezes gruyère, emmental, etc., que fundem, né? Que derretem bem, temperada com um pouquinho de vinho branco. Já imaginaram que maravilha, né? Aí você pega aquele palito comprido, ou metálico, ou de madeira, normalmente é metálico, espeta em quadradinhos de pão e mergulha naquele queijo líquido, temperado com o vinho branco, e a panela já untada por dentro com um pedacinho de alho cru, tudo aquilo fica divino, maravilhoso. Tem fondue de chocolate? Lá não é muito comum, mas aqui no Brasil tem e é uma delícia. Fondue de frutas, a fondue de chocolate, mas a mais comum é a fondue de queijo ou a de carne, onde você tosta o seu pedaço supostamente de filé mignon, né? Você tosta e come com outros molhos que existem na mesa. Descendo de Lucerna para Interlaken, é muito perto, é mais ou menos 50 quilômetros. Só que no meio do caminho entre Lucerna e Interlaken, nós temos uma das maiores atrações da Suíça e que raramente alguém vai. Alguém que eu digo é do Brasil, né? Nos nossos grupos guiados da Rosa Massotti Turismo, todos os nossos grupos de Suíça param entre Lucerna e Interlaken, seja na ida, seja na volta. Para quê? Para visitar o cânion do rio Aar. O rio Aar, isso, Vani, o cânion do rio Aar. O rio Aar, para quem desconhece, é um dos afluentes do Reno, tá? Ele continua, ele desemboca no Reno. Mas o rio Aar, quando ele passa aí por uma localidade que se chama Meiringen, quando ele passa por Meiringen, que fica entre Lucerna e Interlaken, ele forma canyons. E o cânion do rio Aar é um dos canyons mais famosos da Suíça. E como você faz? Ele começa... Boa noite, Kátia! Ele começa no alto, ele termina lá embaixo onde o rio corre no seu leito, tá? E daqui de cima, onde o seu carro para, por exemplo, tem estacionamento aqui embaixo também. Aqui de cima você para o carro, tem uma lanchonete enorme, com vistas para o vale, para o rio, etc. E você começa a descer em direção à planície, aonde o rio está correndo no leito. Você começa a descer por umas plataformas chumbadas nas paredes de pedra do cânion. Então, quem quiser ir lá no Google, agora que eu ainda vou aprender a pôr fotografia aqui,
Quem quiser ir no Google e procurar Canyon do Rio Ar, vai ver que nas paredes do canyon estão chumbadas umas passarelas com uma inclinação bem leve e você vem descendo. A descida demora de 30 a 40 minutos a pé, claro. Então, pequenos grupos, 2 casais, crianças, famílias, vem descendo devagar. É uma passarela ampla que passa no meio de túneis, que passa no meio de rochas, que tem bancos para você ficar olhando, e o que tem lá embaixo da grade que você olha, o curso do rio. Então ele vem bem caudaloso, são águas de degelo, você começa vendo ele lá de cima e você vem se aproximando, as árvores nascem pelas pedras, tal. Você vem descendo, descendo, até que ele encachoeira lá embaixo e você chega no leito do Rio Ar, que é um dos rios mais importantes da Suíça, se não o mais importante. Tem trechos que esse rio, dentro do canyon, ele tem 2 metros de largura, se quando muito, tá? Ele pode ter menos de 2 metros. Imagine um rio daquele represado por rochas a menos de 2 metros, a profundidade e a força que ele vem. Isso é assim, um espetáculo da natureza. Aí perto também estão cataratas internas na montanha, internas dentro dos Alpes. Drummelbach são as cataratas que são internas, porque esses rios subterrâneos também, eles encontram caminhos pelo meio das pedras e eles saem com uma velocidade, uma força tremenda, né? Bom, você chega lá embaixo, tem um restaurante enorme, você tira 500 mil fotos, tem as placas sobre a lenda do dragão do Rio Ar, enfim, é uma visita maravilhosa num canyon que você percorre a pé confortavelmente, você desce aquelas plataformas de madeira seguras, limpas, tá? Chega lá embaixo, vai tomar um chocolate quente, ou você pode fazer o contrário, você para lá embaixo com o seu carro, sobe até a parte de cima, até a parte que dá na rodovia. Aí o ideal, oi Márcia, tudo bem? O ideal é alguém levar o carro depois lá para cima. Ou você sobe, depois você desce mais rapidamente para voltar para o carro lá embaixo. Então, quando você sai de Zurique, mais ou menos a 50, 60 quilômetros fica Lucerna. O Canyon do Rio, o Canyon do Rio Ar, ele fica na localidade de Meiringen, que é a uns 40 quilômetros de Lucerna e a uns 20 quilômetros de Interlaken, tá? Então ele está muito perto. Na verdade, você olha, você já enxerga o Interlaken. O que quer dizer Interlaken? Inter, entre, Laken, os lagos. É uma cidadezinha que está entre 2 lagos. Entre 2 lagos. Então, como são 2 lagos, tem o Lago Leste, o Lago Oeste, tá? E tem Interlaken Ost, Interlaken Est. As duas é a mesma cidade, evidente, mas uma fica de um lado, a outra fica numa margem, a outra fica na outra, mas é uma cidade só, tá? Por que se separam as duas? Porque tem 2 estações de trem também. Então você pode chegar de trem em Interlaken Ost ou Interlaken Est, a do Oeste, e você já vai daí direto para os seus hotéis, apesar que de uma estação para outra, caminhando, são 20 ou 30 minutos, e você percorre a cidade inteira, tá? A cidade, chegou o pessoal dos 60 mais, bem-vindos, bem-vindos. Então, aí é a cidade de Interlaken, que é famosa no inverno por causa das pistas de esqui, evidente, que estão, boa noite, chegando, estamos falando sobre a Suíça,
trens em especial na Suíça. Então, em Interlaken, que fica entre dois lagos e aos pés da maior montanha da cadeia dos Alpes, isso quer dizer a maior montanha da Europa, que é o Jungfrau. O Jungfrau, ele é famoso porque ele é a montanha mais alta da Europa, porque ele tem um dos maiores observatórios do mundo. Eba, vamos para a Suíça, gente, a hora que vocês quiserem. Nós, Charlie Chaplin, Freddie Mercury, todo mundo adora a Suíça. Chaplin e Freddie Mercury moraram lá durante muito tempo, faleceram lá, inclusive, né? Então, gente, a montanha do Jungfrau é famosa porque é a montanha mais alta da Europa, o topo da Europa, o teto da Europa, porque ela tem um dos maiores observatórios do mundo lá em cima. Imaginem como é límpido aquele céu para ficar vendo lá em cima. E porque ela tem o que se considera a maior obra da engenharia ferroviária do mundo. Por quê? Por que esse trem do Jungfrau é tão famoso e vale a pena? Vale cada minuto que você passa nele. Vale cada centavo que você custa esse desgraçado desse bilhete que é caro. Por quê? Porque ele leva você da planície lá de baixo, do nível dos lagos, até o topo da Europa. É assim mesmo, gente, a inclinação, a subida do trem. Ele leva você dos lagos até o topo da Europa. Em quanto tempo? Aproximadamente 2 horas e meia de percurso. Nossa, mas é tão longe assim? Não. É porque o trem vai cloque, 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 cloque. Para ele estar subindo assim, ele vai tec, 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 tec. E a paisagem é absurdamente deslumbrante. Ele começa a subida na montanha, passando por cidadezinhas de contos de fadas. Aquelas que têm chalezinhos de madeira, aquele pasto verde maravilhoso. E as famosas vaquinhas Prada. Sim, são vaquinhas Prada. Por quê? São lindas, bem cuidadas, são cool, sabe vaquinha cool? Elas são que cor? Um bege clarinho com cor de canela. Bege clarinho com marrom, marrom chocolate com cor de canela. Então, essas são vaquinhas na moda, vaquinhas clássicas, vaquinhas Prada, com aquele sininho no pescoço, e você ouve o sininho porque ele toca. Então ele vai belelém, 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 e as vaquinhas vão andando. Alguns sinos são assim, porque a vaquinha é uma vacona, é grande, né? Mas aqueles sininhos são sininhos pequenos para os bezerros, os bebezinhos, e sinos assim para as mamães. Assim, porque aquilo norteia também o dono das vacas, né? Ele vai ouvindo, bilelim, 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 lá longe, a vaca foi embora. Então ele tem que ir correndo ver onde é que foi a vaca, porque aquilo é só montanhas, né? Sim, dizem também, sim, vacas de chocolate, que dão leite para chocolate. Aliás, o chocolate não é de origem suíça, né? O chocolate é de origem mexicana. Chocolate. O chocolate é de origem mexicana. Os deuses astecas, principalmente os astecas, os maias, mas mais os astecas, recebiam as oferendas das sementes de cacau, que era só aquela bebida amarga, ok? Era uma bebida amarga. O que é que o suíço fez? Por que hoje o chocolate suíço é considerado o melhor do mundo? O suíço tirou a água e colocou leite. Então nós temos o famoso e comestível chocolate ao leite. Chocolate ao leite.
tem o Museu do Chocolate na Cidade do México e lá eles têm muito chocolate para tomar com água. Água. Por quê? Porque eles batem o chocolate com uma batedorazinha manual, ele espuma. Mas no México toma-se muito chocolate misturado com especiarias, com canela, com noz moscada, com anis estrelado. E o suíço, o chocolate suíço puro, é o cacau com brigada. Obrigada. Então, o chocolate suíço é famoso. Oi, Mazé, tudo bom? Por que o chocolate suíço é famoso? Porque o suíço introduziu o leite. O leite. E ficou o chocolate ao leite. Voltando, as vaquinhas que vão lá para cima, naquelas altitudes superiores a 1000 metros, dizem que lá a grama tem um determinado componente XPTO, que eu não sei o que é, que deixa o leite naquele sabor incrível, naquela cremosidade do chocolate e naquele acetinado do chocolate suíço, porque o chocolate suíço parece uma seda comestível, uma seda marrom café comestível. E você põe na boca, ele derrete, ele é uma seda, ele é muito sedoso. Dizem que é o tal produto que tem lá em cima, que cresce junto com as gramas, que tipo de oxigênio que é, não sei o que é, mas que deixa o chocolate daquele jeito. Tudo bem. O trem vai subindo a montanha no meio dessas paisagens e muitas macieiras. Macieira, macieira, macieira carregada, depende da época do ano. Aquilo tá forrado, parece árvore de Natal, com as bolinhas vermelhas, mais vermelhas do que maçã verde, né? E cheio de maçã, 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 vai subindo. Se você vai no final de outubro, né, já é de um certo ponto para cima, já é tudo nevado. Sabe, no outono tá tudo nevado. Eu já peguei neve lá embaixo, na cidade, no nível do lago. Nevascas e nevascas em outubro. Então tudo fica branco, coberto de flocos de neve. Então você vai subindo e você passa ou por Lauterbrunnen ou por Grindelwald. Uma das duas cidadezinhas, porque o trem sobe, vai por um caminho, desce a cremalheira e volta pelo outro. Então, ou você sobe ou você desce por Grindelwald e por Lauterbrunnen. Aí ele faz uma parada, o trem. O trem faz uma parada, demora lá 10, 12 minutos. A gente desce, vai dar uma voltinha, é tudo aí em volta, pertinho. Tira umas fotografias, volta correndo pro trem, né? Bom, aí ele continua. Continua até ele chegar em outra estação mais acima. Nessa outra estação, ele faz um outro transbordo de trem. Você pega um outro trem, desce e engata uma outra conexão, tá? Tira umas fotinhos, tal. E começa a subida interna, dentro da montanha. Aí vai cremalheira no trem, que é mais ou menos aquele sistema de lagartas, de trator, de veículo pesado. Gente do céu, o que eu fiz aqui? Eu tô mostrando o resto da minha casa? Não, meu Deus do céu, como é que eu volto? Como é que eu volto? Voltei. Vocês viram? Pegou um pedaço da sala. Voltei. Bati o dedo aí, às vezes eu vou cumprimentar alguém, bati o dedo. Então, gente, começa o processo da cremalheira. Aí ele vai mais devagar. Craque, 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 ele vai subindo. O túnel é interno na montanha, tá? O túnel não, é uma casa. Mansão passou longe. Então, ele vai subindo, subindo. Tem, no próprio túnel, tem janelões do lado de fora do trem. O trem todo fechado, mas você pode abaixar a janela. Aí ele faz duas paradas.
em cima da montanha, nos glaciares. Em cima da montanha, nos glaciares. Aí são janelões de vidro, as pessoas descem e a gente recomenda que desçam devagar por causa da altitude. Você pode dar uma zonzeira lá, pode dar um pouco de falta de ar, etc. Se você descer correndo, certo? Você tem que descer devagar, respirar devagar, vai até um janelão de vidro, olha aquela paisagem maravilhosa, olha aqueles glaciares que estão abaixo de você, volta isso 2 vezes. Aí o trem chega no topo, lá em cima. Ele para numa plataforma gigante e aí é todo coberto. É um pavilhão imenso onde tem o Museu do Gelo, restaurantes, lojas de souvenir, passaporte com carimbo, para você colocar o carimbo de que você subiu no Jungfrau, e uma atração imperdível que é a área externa. Dependendo das condições do tempo, do clima, você vai para a área externa e lá você sai na neve. Se tiver um dia lindo, ensolarado, de céu azul, aquela neve branca maravilhosa, você tira fotos incríveis. Você tira fotos lindas, você passeia lá fora, você brinca com neve, faz guerra de bola de neve e tal. Aí você entra, evidentemente, antes de congelar, né? E nos restaurantes, você pode agendar antes e almoçar lá em cima, ou você pode levar o seu próprio lanche. Você pode levar lanche, fruta, barras de chocolate suíço, né? Pode deixar para comprar refrigerante lá em cima, chocolate quente lá em cima, tal. E tem mesas onde você senta, toma o seu lanche, balcões, etc. Normalmente a gente sobe às 9 horas da manhã, chega lá entre 11h15 e 11h30, fica até umas 2h30 da tarde e desce, pegando o trem das 2h30, 15 para as 3, e você chega lá embaixo 5h30 da tarde, que é um horário super lindo para você também ir pro hotel, tomar um banho, depois sair para jantar, e mais raclette, mais fondue, que lá existem, assim, aos montes, os restaurantes que fazem... Meu cabelo tá me fazendo cócega. Restaurantes que fazem raclette, fazem fondue, como eu já comentei no começo dessa live, fondue é uma palavra feminina. Você fala a fondue, uma fondue maravilhosa, uma fondue enorme, a melhor fondue da minha vida. Só que pra gente não ficar com cara de pedante, aqui a gente fala o porque todo mundo fala o. Um fondue delicioso, seria na verdade deliciosa, né? Então esse trem é um trem espetacular. Para fazer o passeio do Jungfrau, você precisa de 2 noites em Interlaken. Porque você chega vindo, por exemplo, de Lucerna ou do Canyon do Rio Ar, você chega já de noitinha. Você dorme. No dia seguinte você passa o dia inteiro na montanha, então você não teve nem possibilidade de conhecer Interlaken. Aí você desce às 5 horas, vai conhecer a cidade porque vale a pena, sai para jantar na cidade, tá? Dorme de novo, no dia seguinte você vai embora cedo, tá? Agora, Zurich, Lucerna, Interlaken. Esse é um caminho natural. Se você continuar para Berna e para Basel, que é a Basileia, tá? Berna, a capital, Basel, fronteira da França, tá? Todo este percurso de Zurich mais ao norte, passando pelo centro, por Lucerna, por Interlaken, por Berna e por Basel, vai dar pouco mais de 200 quilômetros. Então, dá para você vir fazendo esse passeio super mega lindo e ir parando nessas cidades maravilhosas, tá? Quando você faz esse caminho, passando por Berna,
você tem duas possibilidades. Ou você prossegue para Basileia e daí você pode voltar para Zurique e ir embora, sair de avião, ou da Basileia, de Basel, você entra na França por Alsácia, por Colmar, ou você vira à esquerda e vai entrar um pouco mais embaixo pela Borgonha, tá? Que também é maravilhosa, e a Borgonha é um caminho natural para o sul da França, para a região da Provence, dos Alpes Marítimos, certo? Para aquela região da Costa Azul, e você pode voltar de Nice, por exemplo, ou pegar um trem Nice-Paris e vir embora de Paris, tá? Então, quando a gente chega... Opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu fico de olho no relógio para não ser surpreendida, né? Sim, Colmar é um poema, Colmar é uma região incrível. Kaisersberg, Colmar, Riquewihr, né? Ribeauvillé, terminando em Estrasburgo. Toda essa região é linda e essa região é tema dos nossos cruzeiros fluviais. Há cruzeiros que saem de Colônia e chegam até essa região, chegam até Estrasburgo, e daí, oi Maria Rosa, tudo em ordem? Que chegam até Estrasburgo, e daí você pode esticar numa beleza de viagem por terra, ou você pode fazer o que nós vamos fazer em maio do ano que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, porque vai ser a terceira vez que eu faço, que eu levo grupos, porque os grupos se encantam, sair de Amsterdã por canais fluviais e vir em cruzeiro fluvial até Bruxelas, na Bélgica. De Bruxelas, quem quiser pode pegar um trem direto para Estrasburgo. Estrasburgo é muito bem servida de aeroporto, terminal de trem, etc. Ele quer, né, Vani? Se Deus quiser. Estrasburgo é muito bem servida porque é a capital da União Europeia. Tudo que se refere à União Europeia é em Estrasburgo. Então, aeroporto super movimentado, estação de trem super movimentada, porto fluvial super movimentado, tudo lá. Um pouco mais de água. Maridão desceu a escada. Então, tudo lá é muito bem servido de comunicações, porque é realmente a capital da União Europeia. Estrasburgo tem trens urbanos assim, de passar no centro da cidade, que nem um bonde gigantesquésimo, acho que leva umas 300 pessoas de cada vez, 400, que deslizam, eles vão... cortam a cidade inteira, vão no Palácio das Conferências, no Palácio da União Europeia, no parque que tem átomos, que tem isso, que tem aquilo, etc. Então o transporte urbano em Estrasburgo é uma coisa para você ficar olhando, é uma cidade que serve o cidadão, o morador. É uma cidade, como eu estava falando na live de anteontem, de terça-feira, com a arquiteta Raquel Palhares, a cidade que está pensada para o bem-estar do cidadão, do visitante, do morador ou do turista, certo? Realmente, Guido, é uma cidade, Estrasburgo, que pensa na pessoa, no ser humano, com todos aqueles parques e com aqueles trens urbanos incríveis, silenciosos, tudo super sinalizado, tudo maravilhoso, com porto fluvial, comunicação por trens, comunicação por ônibus, comunicação por esses trens urbanos e por avião. Então, uma cidade que pensa nas pessoas, nos deslocamentos, né?
uma outra viagem muito linda de trem que a gente não mencionou, mas é Estrasburgo a Bruxelas, uma viagem encantadora, tá? Continuando então a falar das nossas cidades, nós estamos saindo de Interlaken. Aí a gente pode pegar o trem, você pode pegar um carro porque a paisagem é maravilhosa e você pode ou seguir à esquerda para para Genebra, ou você segue para Genebra e daí para as grandes pistas de esqui, para Courchevel, e você vai para cidadezinhas pequenininhas, Annecy, por exemplo, que é uma graça aí no meio dos Alpes, né? E desce depois para Borgonha e vai visitando Lyon, Dijon, Bonn, etc., pelo meio do caminho, e aí você pode ou vai para Paris, ou desce para Nice, etc. É um caminho que você faz. Ou você pode subir em direção a Berna, a Basel, Basileia, e entrar também na França através da região da Alsácia, tá? Outro trem maravilhoso que a gente estava comentando é exatamente um trem que sai daí de perto da cidade de Montreux, que é à beira do Lago Le Mans, e essa cidade, o Lago Montreux também, Le Mans do lado francês, Montreux do lado suíço, né? É o trem que sai da cidade de Montreux e vai até próximo à cidade de Gruyère. Gruyère é, como o nome diz, a cidade do queijo Gruyère, né? Que é uma verdadeira maravilha de queijo. Esse trem que faz esse trajeto que nós fizemos com o nosso último grupo em maio do ano passado, ele fez toda a fronteira da França com a Suíça. Gente, aquilo é uma paisagem mais deslumbrante que a outra. Do lado suíço, as plataformas de Lavaux, que eu já mencionei, que são Unesco, são plataformas de cultivo de uva, escadas de plataformas de cultivo de uva com 1000 anos de idade, vem desde o tempo dos romanos no mesmo lugar. Então aquelas uvas recebem o sol direto, o sol que rebate da montanha da frente e o reflexo do sol do lago. Então são uvas muito especiais, fazem um vinho branco que é o meu favoritésimo, delicioso, rosés e brancos leves, maravilhosos, vem também dessa região, né? Agora, que trem é esse que falam o trem do chocolate? É um trem feito de chocolate? Não. É um trem que leva você para comer chocolate. Esse passeio fica muito legal se você unir o trem, a visita à fábrica de chocolate da Callebaut, que foi comprada pela Nestlé. Aliás, a Nestlé é o polvo, né, do chocolate que compra as fábricas menores, uma produção maravilhosa. Você pode visitar um museu do queijo Gruyère, provar amostras de queijo, tá? E almoçar na cidade de Gruyère, como a gente fez no nosso grupo. Fizemos um almoço especial só de fondue e raclette. Vocês imaginam? Aquele povo ficou alucinado, eu inclusive, né? Com fondue, a gente filmou, fotografou aqueles raclette escorrendo, aquele queijo tostado maravilhoso em cima das batatas, em cima daquele picles, aquele picles bem, né? Que faz aquele barulhinho bem, como é que a gente fala? Crocante, na cidade de Gruyère. O que é o Museu do Chocolate? É a Disney dos chocolates. Então você entra, tudo super bem sinalizado, limpíssimo, maravilhoso. Vai seguindo um percurso num pavilhão enorme que é só uma vitrine da produção. A fábrica, na verdade, não está aí. O que está são pequenas amostras de como se produz o chocolate,
né? Caldeirões imensos, etc. Mas são mais de amostra, a produção é pequena, a fábrica está fora da cidade. Mas todos os displays e todo o mostruário de chocolate. Chocolate em barra, chocolate em bolinha, recheado, sem recheio, com fruta, sem fruta, com frutas secas, com licor, sem licor, branco, preto, semidoce, né? Aquele meio amargo, amargo, com mel, até com frango, com tudo que você pode imaginar. E detalhe, todos os estandes, todos os mostruários de rótulos antigos, de embalagens especiais, tudo lindíssimo, é aberto à degustação. Só tem uma regra lá dentro. Você não pode levar chocolates, guardar no bolso, na bolsa, não. Mas comer, você pode comer tudo o que você quiser, quantas vezes você quiser. Você não passa vontade. Ou de barra, ou recheado, ou em forma de trufa, ou recheado com licor, sem licor. Você vai comendo todos os tipos de chocolate, repete o chocolate e a moça serve você. E você se serve daquelas pilhas, você só não pode levar embora. Esse passeio do chocolate termina numa loja de chocolate gigantesca da própria fábrica, onde você faz suas compras módicas, você gasta lá 1.000 euros de chocolate. Mentira, ninguém gasta isso. Mas tem muitas promoções e tudo mais. Saindo daí, nós fizemos um passeio à cidade de Gruyère. Ai, quantas vezes você quiser, Úrsula, você come chocolate, até você falar, chega, não quero mais, não posso nem ver. Se eu encontrar um chocolate na rua, eu atravesso, mudo de calçada, porque aquilo é uma maravilha. Aí nós vamos na demonstração do queijo e depois almoçar o queijo também, só que lá não é tudo que você quiser, é um pedacinho minúsculo, mas dado com muito amor e carinho e que você vai comer também, porque é uma maravilha. Aí a gente pode comprar os pedaços de queijo embrulhados a vácuo e tudo mais. Esse é um dos outros trens especiais. E o outro que nós mencionamos no início, vejam então, o trem do Jungfrau, que é uma maravilha da técnica ferroviária, o trem do chocolate, aqueles trens que saem de Estrasburgo para Bruxelas, que a gente não mencionou, os trens de alta velocidade, mas vale a pena se você entrar na Alsácia vindo da Suíça. E agora o trem que é o Bernina Express. Há muitos trens que levam você passear pelos Alpes, né? Nós falamos do Jungfrau, que não só passeia, mas sobe no topo da montanha mais alta do mundo. O Bernina, ele não sobe montanha, ele se desloca de cidade a cidade. Então, você sai, por exemplo, você vai fazer um dia de passeio. Só um minutinho. Você vai fazer um dia de passeio. Como é a recepção? Gente, nós nunca tivemos nenhum problema. Nós sempre fomos tratados com muito carinho, com muita alegria, porque todos veem que a gente vai para conhecer, para visitar cidades. Certo? Então a nossa recepção, pelo que a gente pode falar, sempre foi muito legal. Acredito que de todo turista bem intencionado, né? Voltando ao Bernina, você sai, por exemplo, de Milão, vai até a cidade de Lugano, pega um trem para Tirano, ainda na Itália, e daí você pega o Bernina Express, que vai, por exemplo, até St. Moritz. St. Moritz é um nome top. É um refúgio de montanha, de esqui, de hotéis incrivelmente magnos. E
é a metade do caminho do Bernina Express. O Bernina tem dois tipos de vagões. O vagão normal, que já é lindo, você vai vendo toda aquela paisagem incrível, ele faz o mesmo itinerário, e o panorâmico, que ele tem teto e lateral de vidro. Então é como se você estivesse andando de bicicleta. Você está dentro da paisagem, você vai pedalando a bicicleta. O trem é a mesma coisa. Você vai dentro da paisagem, você vai olhando campos floridos na primavera, campos de macieiras carregadas no verão e no comecinho de outono, campos nevados no inverno. Então você vai sempre vendo paisagens diferentes, né? Paisagens que tem luz diferente, a luz do inverno refletindo na neve é uma coisa, a luz que reflete nos campos no verão é outra coisa, a luz do outono, daquela folhagem dourada, vermelha, alaranjada, amarronzada, a luz é diferente também no outono. Então, você vê que, embora os percursos sejam os mesmos, os trens, etc., a luz muda, a paisagem muda, as cores mudam. O Bernina Express é considerada uma das rotas ferroviárias mais lindas, de paisagem mais lindas do mundo. E é muito comum você ouvir as pessoas dizerem: foi a viagem mais linda que eu fiz na minha vida. Foram as paisagens mais lindas que eu vi na minha vida. De trem, na Suíça, com certeza você vai ver as paisagens mais lindas da sua vida, tá? Agora, as paisagens do caminho do Bernina são tombadas pela Unesco, porque realmente elas são deslumbrantes. Aqueles Alpes nevados, aquilo é uma coisa do outro mundo. Uma coisa que a gente realmente gosta muito. Montanha nevada é com a gente mesmo, porque aqui a gente não tem. Então a gente procura, quando viaja, conhecer também coisas diferentes, também paisagens típicas daquela localidade e que a gente não tem aqui, tá? Então, esses trens é lindo no inverno e no verão. Esses trens na Suíça, eles mostram o que é de melhor, o que é de... Sim, os Alpes nevados, os Andes também são maravilhosos, a cadeia do Himalaia nevada também é maravilhosa, montanhas são maravilhosas e cobertas de flores ou de neve são sempre muito lindas. Então, como a gente disse no começo, quando nós Obrigada, Estela. Eu gosto de ouvir isso porque é o que eu quero, é que vocês realmente se imaginem viajando, né? No meio daquelas cores, daquele ar gelado, daquele céu azul, tudo é muito lindo. E a gente quer descrever de uma forma que vocês vejam isso, né? A Suíça, ela atrai então pelos chocolates que a gente viu na própria fábrica de chocolates, que é maravilhoso, embora o chocolate suíço seja mais barato nos outros países do que na Suíça. Por quê? Porque na Suíça, barato é o marido da barata. Não existe. Não existe. Então, o que é? O que é barato na Suíça, por exemplo? Ah,